Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo bíblico, Ignácios, e eu pretendo falar sobre a queda de Adão e a sua descendência, tá? A gente terminou, o encontro passado, falando sobre a criação, o Éden e Adão, né? Eu não falei sobre Eva e também a relação do homem com os animais na época daquilo que era a realidade do Éden. Primeiro de tudo, o que é o Éden, né? O Éden era o paraíso terrestre, né? É aquilo que as ideologias sempre tentaram alcançar e nunca conseguiram, porque não tem como alcançar sem Deus, né? O Éden era um jardim que ficava na mais alta montanha do mundo e que onde Deus habitava, onde Deus colocou Adão, tá? Pode ser entendido tanto no sentido simbológico, espiritual, como também no sentido literal, que era onde o primeiro homem, em sua vida imaculada, vivia, antes da queda, tá? O Éden também pode ser entendido como um templo, porque a Bíblia ela para falar exatamente sobre certas questões das joias que tinham no Éden, a como Deus habitava no Éden, né? E é onde Deus habita, né? O templo antigamente era conhecido como a habitação de Deus, né? E hoje também, já que nós temos as nossas reservas eucarísticas, né? É onde Deus habita. Então, outra questão também muito importante é entender que o Éden é também, por ser uma montanha lá e tudo mais, chamada de o monte de Deus. E aqui é muito interessante você ver esse paralelo com o Evangelho, em que Cristo diversas vezes sobe ao monte para rezar, certo? Então, e também não só Cristo, mas o próprio Monte Carmelo, né? É sempre uma prefiguração daquilo que deveria ser o Éden. Ou seja, Jesus ele sobe ao monte para se unir ao Pai em oração. Então, aquilo dentro dessa realidade é representado aquilo que de fato era o Éden. Essa união do homem com Deus, certo? Por esse sentido espiritual profundíssimo, né? E é muito interessante ser colocado como algo didático para nós homens, né, e mulheres entenderem, né? Porque realmente o local alto, né, onde está perto do céu, né? Então tem toda a questão didática também. Também podemos dizer, espiritualmente falando, que o Éden é o estado de graça. Porque é o estado de união com Deus. Certo? É muito interessante você entender que hoje Deus passeia no nosso coração quando nós estamos na graça. Ele habita em nossas almas. Ele é nosso íntimo, nosso amigo. Outro ponto a se falar era a relação do homem com os animais e as plantas. É interessante frisar que o homem, ele não comia os animais. Isso daqui eu não estou tirando de nenhum teólogo moderno, a gente está tirando de um teólogo católico sério, né? Obrigado. Até mesmo o Scott Hahn, ele fala sobre isso. Eu trouxe aqui o que foi que eu coloquei no meu mochila? Poderia tirar daí me dá aí a minha mochila. O Scott Hahn, no seu caderno de estudos, ele frisa... Onde foi que eu coloquei isso, meu Deus? Ah, tá aqui embaixo. Estou ficando abestado. Obrigado. Ele frisa, né, que o homem, ele comia uma dieta natural. Ele não comia os animais e os animais não se comiam, né? E isso é consequência do pecado, certo? E
é uma necessidade fisiológica depois dele. Então, aqui você entende que, no fundo, eu acho até bom tu tirar isso depois, para a Xuxa não vir atrás de mim, tá? Me julgar. No fundo, o que os veganos eles querem fazer é voltar à situação do homem imaculado, que não se comia carne, nada, pode até se comer algo de origem animal, né? Eu acredito que se comia, mas que não se comia animais. Mas esse estado natural do homem, esse estado imaculado do homem, era o dom preternatural. Hoje, o homem, naturalmente, ele precisa comer carne. Mas se tinha fome, não era? Com certeza. Mas não era fome e sofrimento. Era uma coisa que, eu quero comer, eu comia. Acabou. Uma necessidade mais fisiológica. Era algo que o homem sabia que precisava. Assim como tinha a questão de se relacionar com a mulher para fazer filhos. Entende? Seja bem-vinda. Entende? Não era uma questão de me eu estou com fome, vou sentir dor porque eu estou com fome. Não. E que o homem, ele foi colocado como mestre dos animais. Rei. Certo? Ele é rei. Ele é o que coloca o nome nos animais. É ele que determina o reino de Deus ali que foi instaurado, certo? Ele tem autoridade para isso. A criação é submissa ao homem, mas é como o Papa Francisco diz, né? E também a igreja conta, né? A gente precisa ter noção que o fato de que a criação é submissa ao homem não nos permite destruir aquilo que Deus nos deu, certo? Em relação à mulher, é muito interessante você frisar que Deus ele coloca a mulher como o homem e a mulher como uma relação plena. O homem só está plenamente feliz, pronto, quando encontra sua esposa, Eva. E então Adão pega e diz, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne. É a linguagem da aliança. É a linguagem do matrimônio. Uma só carne. Não é? E aí nós temos, né? Esse contexto em diversos momentos em que realmente é falado isso dentro da linguagem do matrimônio. Então, o matrimônio é algo que eu falei isso na palestra passada. O matrimônio é algo natural do homem. É uma necessidade do homem, certo? E que você só não casa, do homem e da mulher, né? Você só não casa em casos extraordinários. Porque a nossa vocação ordinária é o matrimônio, certo? Eu não tenho essa coisa de, vou rezar para saber que a minha vocação é o matrimônio. Não, eu tenho que rezar para saber se a minha vocação não é o matrimônio. Tem que ter uma mudança de perspectiva bem diferente. Se eu sou chamado extraordinariamente para um celibato, se eu estou chamado extraordinariamente para uma vida consagrada, religiosa, certo? Mas ordinariamente eu sou chamado a isso. Deus me chama, né? E meu corpo me chama, né? E aí entra a questão de saber viver santamente isso que é algo da nossa natureza. Aí a gente vai falar sobre a queda, né? Porque é uma das consequências da queda. Uma das consequências da queda é o abalo da relação matrimonial. E esse abalo da relação matrimonial acontece no ato do pecado. No ato do pecado. A gente vai ver isso. E aqui você entende que a Bíblia, o Gênesis, é um livro da família. É um livro da família. Por quê? Porque trata da família desde os seus primeiros capítulos.
até o seu último capítulo. É sempre isso, é o valor da família, porque a família é a prefiguração da Trindade. E a família é algo desejado por Deus desde o princípio. É interessante que a família está no princípio do homem e da mulher. Entende? Então, é muito interessante porque você sabe que quando Jesus vai denunciar o pecado, né, ele diz assim, no princípio não era assim. Ele vai falar sobre a questão, né, do divórcio, né? Mas, então, no princípio como é que era? O princípio do homem e da mulher, aquilo que está no cerne da sua natureza, é o amor e o valor da família. Eu poderia repetir várias vezes essa mesma coisa, porque isso tem um valor espiritual tão grande, isso é uma verdade tão tremenda, que às vezes a gente não consegue perceber. Acho que é Nossa Senhora de Fátima que diz que a última batalha de Satanás será contra as famílias. Ou seja, contra o princípio do homem e da mulher. Entende? Por que a família é tão atacada hoje? Porque ela é o princípio. Por que a família é colocada como uma superestrutura, né, se eu não me engano? Porque ela é o princípio. E esses revolucionários ideológicos, eles querem destruir o princípio. Entende? Então, vocês que estão constituindo família, vocês que já constituíram, vocês são heróis. Porque vocês estão querendo ser sal da terra e luz do mundo, sinal de contradição para a descendência da serpente. Certo? Então, vamos lá. A queda. Esse capítulo, eu acho ele perfeito. Porque ele é tão profundo e tão detalhado, as coisas são tão delicadamente explanadas que é de uma profundidade enorme. Dá para fazer um retiro só sobre ele, né? Um tratado só sobre ele, né? Porque aqui, além de ter a doutrina do pecado original, a gente tem uma doutrina que trata das consequências do pecado original e da relação familiar, né? A gente vê como, a gente também entende como é que o diabo ele tenta o indivíduo, a gente vê o que é a tentação, né? A gente vê o nível da soberba do homem, a gente vê tanta coisa, é magnífico, é magnífico. Então vamos lá, eu vou ler até a parte que eu achar importante. Eu pedi para vocês lerem capítulo 3, 4, né? 5, se eu não me engano. E não sei se vocês leram, mas se vocês não leram, eu posso fazer nada, perder. Né? Porque eu não vou ler os 3 capítulos aqui. Vamos lá. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher, é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, senão morrereis. Aí o que a serpente faz? A serpente, porém, respondeu à mulher, de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável por dar entendimento, colheu o fruto, comeu dele e o deu ao seu marido, que estava, olha aqui, que estava com ela. Tá? Não foi que a serpente tentou Eva num canto, aí a Eva foi lá no canto onde estava Adão e entregou o fruto. Os dois foram tentados juntos. Só que quem conversou com a serpente foi Eva. Então os olhos de ambos se abriram,
e reconheceram que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e fizeram tangas para si. Vamos parar aqui por um instante. O que é que a Igreja Católica ensina sobre isso, né? Sobre o relato da queda. Se Deus não impediu o primeiro homem de pecar, foi como explica Santo Tomás de Aquino, porque Deus, de fato, permite que o mal seja feito para obter dele o bem maior. Daí as palavras de São Paulo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o canto do exultante: ó culpa feliz que mereceu tal e tão grande Redentor. Suma Teológica e Catecismo da Igreja, parágrafo 412. A gente tem alguns personagens nesse relato, né? A gente tem a serpente, a gente tem a mulher, a gente tem o homem, tá? E nós temos o Éden. Nós temos duas grandes árvores no Éden. Vocês sabem quais são as duas grandes árvores? É a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. É interessante você entender isso, né? A árvore da vida é a árvore da vida eterna. Entende? O homem era imorrível, não morria. Por causa da árvore. Então, aqui entra uma questão. O homem era imortal? Era. Mas o homem era imortal não por direito natural do homem, mas por um dom preternatural. Portanto, que quando ele peca, ele é expulso do Éden para que ele não coma da árvore da vida e não tenha a desgraça de viver eternamente no estado de queda. Para você ver como Deus... Não, você pega e diz assim: nossa, Deus expulsou o homem e a mulher do jardim, que coisa terrível, só porque eles pecaram uma vez. O fato deles terem expulsado o homem e a mulher do jardim era consequência da aliança que eles fizeram, porque a aliança, quando se quebra, tem as consequências da aliança, e também porque Deus é misericordioso. Porque o remédio para o pecado deles não estava mais no Éden. Pelo contrário, aquilo ali seria mais motivo deles pecarem do que eles conseguirem sanar. Porque a partir do momento em que eles caem, a única forma deles remediarem a situação é sofrendo. E aí a punição é também o remédio. Há um paralelo entre a árvore da vida e a cruz Nosso Senhor. Sim. É uma prefiguração, né? Porque ali eles recebem, depois da cruz, nós recebemos novamente a árvore da vida. Nós recebemos novamente os efeitos da árvore da vida, que é a vida eterna. Nós a recebemos novamente. Só que de uma forma magnífica, né? Futuramente eu Gustavo ele vai mostrar como o Tolkien ele mostra como uma nação na mitologia dele se corrompe por causa do excesso de longevidade. Há homens que já estão em estado de pecado, mas que vivem muito. E como isso corrompe essa falta de morte. É muito interessante isso, né? Você vê que o Tolkien, ele entendeu profundamente. Isso daí é porque ele entendeu profundamente o relato da queda, né? Porque está aqui. É isso que eu estou falando para vocês, né? Então, o que é que esse relato ele quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar que o pecado está desde a origem do homem, mas ele não é algo intrínseco do homem. É algo que veio, né, de uma tentação. E que a sua raiz,
né? Quem é o tentador, o homicida, é Satanás. Né? Então a gente quebra essa questão de que o homem é criado mal. O homem se tornou mal, o homem está mal. Mas ele tem a esperança da salvação. Porque no mesmo relato da queda, nós temos o relato da promessa do Redentor. Exatamente. Nós temos no mesmo relato da queda, aconteceu a desgraça, imediatamente, não deixa nem mudar o capítulo. Deus vai lá e promete Jesus Cristo. Por meio de Maria, por meio da igreja. Então vamos lá. A serpente, né? Personagem da serpente. É interessante você perceber uma coisa. Dependendo do comentário bíblico que você vai pegar, as pessoas vão dizer que a serpente nada mais é do que uma invenção. Eu não estou dizendo que de fato o demônio apareceu em forma de serpente. Pode ter aparecido? Pode. É muito importante frisar isso. Não é só porque a serpente hoje não fala, né? Ou ordinariamente a serpente não fala, que o demônio não possa ter aparecido de forma de serpente e ter tentado daquele jeito Adão e Eva. É um relato simbológico? Mas isso não impede que tenha acontecido. Vocês entendem isso que eu estou falando? A gente não pode tomar como a certeza de isso é só um relato simbológico. A igreja vê como um relato simbológico, mas no momento ela não vai dizer assim, olha, isso não aconteceu. Entende? Porque se aconteceu desse jeito ou de outro, de toda forma o demônio estava lá. Alguns comentários dizem que não era o demônio, era só o animal sabido. Eu já vi isso, né? Uma vez. Eu acho isso ridículo. Quando eu li 2 vezes para ver se isso era verdade, né? Eu realmente estou lendo isso daqui, mas de fato existem pessoas que colocam, né, que realmente era um animal astuto, né? Eu não sei que animal é esse que tem capacidade racional, né? Mas vamos lá, né? Talvez seja um extraterrestre, no final das contas, o demônio nada mais seja do que um ET. History Channel. Até porque o ser humano não é capaz de construir nada, somente os ETs são capazes de construir. Não é, mas o negócio aqui, no final das contas, a Arca da Aliança era uma espaçonave. Enfim, vamos lá. Serpente, né? Veio do hebraico nahash. Tem uma ampla gama de significados. Pode entender como a cobra, o animal que morde o tornozelo, o calcanhar dos cavalos. Ou seja, é interessante, né, você entender que exatamente Jesus pega e diz, né, que a serpente iria morder o calcanhar, né, da descendência. O animal, né, mas também em hebreu pode referir-se ao grande dragão, conhecido como Leviatã, que é a personificação do mal e do caos, né? Leviatã. Na mitologia egípcia, o deus Sol, Ra, né? Quem gosta de Yu-Gi-Oh sabe, lutava todas as noites contra a serpente, Apófis, do caos. Principal demônio divindade egípcia que personificava o mal e o caos. Olha que maravilhoso, né? O Sol, né? E que nós temos o Sol, a igreja tira o Sol como símbolo pagão, né? E vai lá e cristianiza aquele símbolo e coloca como o Sol, como um símbolo de Jesus, né? Tanto que você vai ver o sacrário, né? Lembra um pouco o Sol, né? Não, o sacrário não, o ostensório. E aí, você entende, né, que tem raízes profundas, né? Desde o povo egípcio, né, egípcio. E quem foi que escreveu isso daqui? Pode ter sido Moisés. E aí você entende, né, por que ele colocou a serpente, não é? Porque na mitologia lá
egípcia, a serpente, né, era esse Apófis aqui, né? Era o demônio que representava o caos, né, e a maldade. Legal, né? E aí, essa narrativa, ela enfatiza que a serpente não é uma divindade, ela é uma criatura. Ou seja, o demônio, o mal, não é divino, mas é originado pelas criaturas corrompidas, certo? É muito interessante você perceber que o Gênesis, ele coloca Deus no centro. Ó, só existe um Deus, não existe esse negócio de vários deuses, não existe esse negócio de serpente que é Deus. Tudo isso que aquele pessoal diz que é divindade aí, é tudo criatura de Deus, que eles divinizaram. Quer falar alguma coisa? Um comentário. Pode falar. Sobre essa divindade, outra divindade desse salve. A frase é: os rios da mitologia e da filosofia correm paralelamente até se encontrar no mar da cristandade. Exatamente. Tem vários rios, né? A cruz celta, que tem o sol de trás da cruz, pela cruz no círculo atrás. E outros simbolismos, né? Exatamente. Tanto que existem várias coisas. Se eu for falar sobre a questão do sol, eu poderia falar várias coisas aqui, né? Mas não é o foco, né? Aí a gente tem a questão da tentação. A tentação, né, que ela se inicia com a serpente demonstrando o conhecimento de algo que Deus tinha falado apenas para Adão e Eva. Foi isso que instigou muito Eva. A serpente sabia de algo particular deles e Deus. E a serpente falava. Que diabo de bicho é esse que fala, né? Imagina a cabeça da Eva lá, bugada, porque tem uma serpente falando com ela, né? Então, isso instigava a curiosidade, né? Instigava. Como é que essa serpente, ela sabe que Deus falou para mim? E o mais interessante, a serpente, que é o cão, né? Ela pega e diz assim: o que foi que ele falou para vocês? Né? Ou seja, ele já falou para mim. Olha aí, identifique agora, Lúcifer, né? Identifique os demônios caídos, que tiveram a chance de adorar a Deus e amá-lo, mas preferiram viver da própria soberba. Identifique aí, né? O que foi que ele falou para vocês? Isso é mentira. De modo algum morrereis. Olha ali. Ou seja, ele está colocando Eva contra Deus, dizendo que Deus é mentiroso. Ou seja, meu filho, o que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui? A gente tem um demônio invejoso que conhece a Deus e negou a Deus. Nós temos um demônio que sabe o projeto de amor de Deus e que o odeia profundamente e coloca Deus como mentiroso, sendo que ele é o pai da mentira. Entenderam aí? E aí e ele vai e faz a tentação que ele mesmo passou. A tentação que foi a decisão que ele tomou, que a sua soberba o tentou, né? Quero ser como Deus, sem Deus. Quero ser Deus. E aí, o comentário que eu peguei é muito interessante, porque parece que a serpente é um revolucionário de hoje. Né? Eu vou ler aqui para vocês. Isso daqui não foi eu que escrevi, eu estou tirando de um livro, né? Que é a Introdução Católica ao Antigo Testamento. Logo depois, a serpente nega a advertência de Deus, afirmando que ele havia mentido que Eva não morreria, gerando suspeita no coração de Eva, de que Deus, na verdade, era enganoso, hipócrita
opressor. E estava impedindo eles de alcançarem o seu verdadeiro potencial, que era a própria divindade. Então, se vocês já viram coisa parecida em filme, né? Que é tipo assim, ele tá mentindo para mim, na verdade, ele não quer que eu seja melhor que ele, que eu não seja igual a ele. Ele tem medo de mim, medo que eu seja tão bom quanto ele. E isso aqui, gente, é o que acusa a igreja. O pessoal acusa a igreja de ser mentirosa, hipócrita e opressora, porque ela impede a pessoa de alcançar o verdadeiro potencial, que é a sua liberdade. Liberdade. Eu tô aqui, vocês estão inteligentes, né? Eu tô entre aspas. Entende? Então, gente, a serpente, realmente você consegue entender, enxergar que nós estamos lidando com a descendência da serpente. Porque o pecado, ele gera uma mentalidade muito parecida nas pessoas. E principalmente quando existe ódio contra Deus e a religião. Os argumentos acabam sendo os mesmos, né? E aí entra o queixo da serpente, né? Vocês vão se tornar conhecedores do bem e do mal. Né? Nessa parte é mentira, né? Exatamente. Só que é tipo aquele negócio, né? Que você pede. Não sei se vocês já viram aqueles gênios bugados, né? Que você pede um negócio pro gênio, no lugar do gênio dar aquilo que você queria, ele dá uma coisa que é mais ou menos aquilo, só que com outro significado. Vocês já viram isso em algum filme, né? É isso aí. Essa ideia pequena do contrário. Ele pega no lugar de, por exemplo, no lugar dele te dar exatamente aquilo que você queria, que ele queria, ele te dá algo que vai te lascar, né? Que vai te destruir. É isso. Eu li um livro, eu não sei se já viu, que a expressão do bem ou mal é como se fosse o alfa ou o ômega, né? Como se fosse o conhecimento de tudo, né? Não necessariamente. Eu vou falar sobre isso agora. Porque esse conhecedores do bem e do mal, eles podem ter três significados, né? Um deles que o Iago falou, que é também o despertar do conhecimento moral, né? Que vocês vão conhecer tudo, né? Vocês vão ter o conhecimento moral de todas as coisas, né? O conhecimento sobrenatural de todas as coisas, ou seja, vocês vão ter o mesmo conhecimento de Deus, né? E aí entra aqui o argumento que o Iago falou, que é o conhecimento do alfa e ômega, né? É o conhecimento tal qual o conhecimento de Deus. E a determinação pessoal daquilo que é certo ou errado, se apartando. Determinação pessoal daquilo que é certo ou errado, se apartando definitivamente do ensinamento de Deus. Eu sou Deus e eu, como sou conhecedor do bem e do mal, porque tenho o conhecimento moral, eu decido o que é certo e errado. Não é isso que a gente vê hoje? Não é isso. O pecado é uma construção social. O verdadeiro pecado é acreditar que existe pecado, né? Ou então o pecado maior é não seguir a sua ideologia, não seguir o credo da ideologia. Pecado é ser contra o aborto. Não é isso que as pessoas pregam, que o mundo prega, não é isso. Exatamente, não é isso. Não é isso que o pecado é você não seguir suas paixões, suas más inclinações. Não é isso que o mundo prega. Não é? Eu vou determinar o que é certo e errado. Eu vou ser Deus. Engraçado como que algo que ocorreu, tipo, milhares de anos depois, já está assim. Já foi revelado por Deus há muito tempo. E isso é assustador, na verdade. E o que é mais assustador é a cegueira do homem em saber ter esse conhecimento e mesmo assim continuar no erro. Isso mais me assusta. É muito interessante porque a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é sempre nova.
é sempre nova. Então aqui, assim, aqui a gente tem o cerne, o princípio da humanidade. Tem tudo aqui. Entende? Você vai ler o Antigo Testamento, vai ver a queda do povo lá, do povo eleito, diversas vezes. Você vai ver o mundo hoje. Porque o pecado é um só. Ontem, hoje e sempre. A consequência do pecado é um só. Né? O cerne do pecado é um só. Né? E aí, por que eles decidiram comer? Porque a Eva olhou para o fruto e disse, era bom para comer. Mas todas as árvores do Éden eram boas para comer. Era de agradável aspecto, mas o Éden era lindo. Não era? Era maravilhoso. Mas, por último, fala-se o motivo, né? Era muito apropriado para dar conhecimento. Né? Ou seja, a gente vê que, pelo fato desse terceiro ponto, né, que era muito apropriado para dar conhecimento, a árvore, ela ganhou um tchan, né? Um chamativo maior do que todas as outras árvores, que também eram boas para comer, que eram também belas, né? Suculentas. Mas ela se tornou mais bela e mais suculenta, porque ela poderia dar o conhecimento, né? E no final das contas, o motivo para o homem e a mulher ter comido da árvore é porque eles queriam ser como Deus. O mesmo pecado dos anjos caídos. Existem teólogos, comentários exegéticos que inventam um negócio de pecado contra a castidade dentro dessa realidade aqui. E isso não bate com nada que a igreja ensina, tipo, dos santos. Nenhum comentário trata sobre isso. É só uma coisa muito moderna, assim, talvez, provavelmente de uma origem protestante, que acha que o homem daquela época tinha concupiscência a ponto de querer pecar, que o primeiro pecado original é o pecado contra a castidade. Não faz nem sentido. Eu acho que isso era acabado. Aí você pega e traz como um argumento, como um comentário exegético católico. Me poupe. Né? Então, aí a gente vê Adão. Onde é que estava Adão? Estava com Eva. Então Adão, ele escutou a conversa todinha da Eva com a serpente. Todinha. E comeu do fruto. Quando a Eva deu. Adão, ele era o vice-regente. Adão é quem mandava. E ele poderia muito bem dizer para Eva assim, não come. Mas ele deixou ela comer. E não só deixou ela comer, ele comeu. E Adão era o quê? Adão e Eva eram uma família. Então, Adão era o esposo. Ainda não era pai da família, ainda não era pai de família, mas era o esposo. E aí você percebe o papel do esposo dentro dessa realidade. O que é que o esposo, por ser omisso, pode fazer com a esposa? Pode deixar ela se perder. E não só se deixar ela se perder, pode se perder junto com ela. E é um pouco pesado você entender que Deus, né, ele pega e diz para Adão assim, que era tudo dele, né? E que ele deveria encher a terra e submetê-la. Só que não só isso não bastava, ele queria mais. Né? E ele viu na oportunidade ali, naquela tentação, a oportunidade de conseguir mais. Né? Então, não foi que a Eva foi lá e tomei, come aí. Não foi assim. Ele deixou a Eva comer
concordou com o pecado de Eva e ele pecou também. Entendeu? Aí você entende, aí você vai ver que a igreja, ela considera Adão e Eva santos. Para você ver como a igreja é misericordiosa. O maior pecado da humanidade foi cometido por eles. E eles se converteram e viraram santos. Isso é magnífico. Isso é um farol de esperança para nós. Farol de esperança. Porque, assim como o Iago uma vez estava conversando com uma pessoa, que a pessoa ficou um pouco escandalizada quando soube que Adão e Eva eram santos, né? Considerados santos. Não é porque eles pecaram uma vez que eles para sempre pecaram pelo resto da vida deles. Né? Até porque tinha a descendência da serpente, a descendência da mulher, viria de Adão e Eva. Né? Então, eles iriam manter a fidelidade com Deus. As consequências, né? As consequências do pecado. Vamos ler agora. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim, à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, por entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e lhe disse: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim. Fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Deus perguntou: quem te fez saber que estavas nu? Acaso comestes da árvore da qual te proibi comer? O homem respondeu: a mulher que... Eu acho muito engraçada essa parte. A mulher que puseste ao meu lado, ou seja, a culpa é tua e dela. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que fizeste isso? Aí a mulher, a pobre, né? A serpente me enganou e eu comi. E o Senhor disse à serpente: por que fizeste isso? Maldita sejas tu entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher, ele disse: multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez, entre dores dará à luz os filhos. A teu marido irá o teu desejo, e ele te dominará. E ao homem ele disse: porque ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei não comer, maldito o solo por tua causa. Dele te alimentarás com sofrimento todos os dias de tua vida. Espinhos e matagal ele te produzirá, e tu te alimentarás das ervas do campo. No suor do teu rosto comerás o pão, até voltares ao solo do qual foste tirado. Lindo, né? Porque tu és pó, e ao pó hás de voltar. O homem chamou a sua mulher Eva, pois ela se tornou a mãe dos viventes. E o Senhor Deus fez para o homem, para a sua mulher, roupas de pele, com as quais os vestiu. Então o Senhor Deus disse: o homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não estenda ele agora a mão e tome da árvore da vida, para dela comer e viver para sempre. E o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para que cultivasse o solo do qual tinha sido tirado. E tendo expulsado o homem, colocou a leste do Éden os querubins, brandindo a espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos lá. O único conhecimento que Adão e Eva tiveram no momento imediato, após a queda, foi o quê? O que é que vocês acham que foi? Da sua miséria, do seu nada, da sua vergonha, da sua limitação.
da sua pobreza. Eles se tiram tanta vergonha que se esconderam. Estavam nus. A sua concupiscência foi lá em cima. Seu orgulho estava ferido. E aí você percebe o que é que o pecado nos traz. O pecado, ele chega, o demônio coloca o pecado como a coisa mais gostosa do mundo. Depois que a gente peca, a única coisa que acontece com a gente é morrer. Espiritualmente. Então, é como eu falei para os meus crismandos da turma anterior da crisma dos remédios. O pecado é como um bate-gude. Ele tem aparência de bate-gude, cheiro de bate-gude, sabor de bate-gude, mas tem um efeito de um veneno que mata na hora. É assim. É gostoso o pecado, mas a consequência é a morte. Porque o pecado é sempre um ato contra a nossa natureza. Sempre. Sempre. Sempre o ato contra a nossa natureza. Outra consequência, medo de Deus. Deus é inimigo. Né? Me esconder de Deus. Né? Outra questão, a revolta contra Deus. Não é só medo, é revoltar-se contra Deus. Por quê? Porque Adão colocou a culpa em Deus. Se você tivesse me dado uma mulher melhor, isso não teria acontecido. Né? É tipo assim, a mulher que tu colocou ao meu lado me deu do fruto e eu comi. Foi tu que me deu a mulher. A culpa é sua. Entende? E é interessante você perceber que não há indícios de arrependimento nas respostas. Tem. Pelo menos na de Adão, não parece. Da Eva, ela disse assim, eu fui enganada. Só isso. Né? E aí a gente tem o rompimento da aliança. E toda aliança, quando é rompida, tem suas consequências. Né? Então, quais são as consequências? A morte, né? Que pode ser dada por diversas formas. Existem diversas formas de morrer. Você pode morrer por assassinato, você pode morrer por doença, você pode morrer você pode morrer aos poucos por meio de sofrimentos, né? Os animais podem te comer agora, né? Pode vir um leão e te comer todinho, né? Você pode morrer de fome, porque você não consegue cultivar direito o solo. Você pode morrer por catástrofe natural, porque o solo se tornou maldito. O homem vai ter que trabalhar e se esforçar para poder conseguir cultivar alguma coisa. Porque antes o homem tinha que trabalhar. Só que o trabalho do homem não era pesado. O trabalho do homem não era motivo de sofrimento. Entende? Ele era o rei. Então ele estava aumentando o seu reinado. Reinado de Deus. Que era dele também. Né? Ele era o vice-regente. E é muito bonito você perceber que Deus pega assim. Ele pergunta para a mulher, para o homem, pergunta para a mulher, aí quando ele vai falar para a serpente, ele amaldiçoa só a serpente. Ele não amaldiçoa o homem e a mulher. Porque tamanho era o amor de Deus que ele não amaldiçoou o homem e a mulher, apesar deles merecerem ser amaldiçoados. Ele não amaldiçoou o homem e a mulher. Ele deu a segunda chance para eles. E qual foi a segunda chance que ele deu ao homem e à mulher? O sofrimento. O sofrimento é a segunda chance deles de poder sanar a ferida que eles colocaram na sua própria alma.
o sofrimento seria o meio de redenção do homem. E isso Jesus mostrou perfeitamente, porque ele nunca pecou, mas ele escolheu nascer do sofrimento e morrer no pior dos sofrimentos. Nasceu no pior dos sofrimentos e morrer no pior dos sofrimentos. Né? Ou seja, o sofrimento é o remédio. Tá, levantando. Tu quer falar alguma coisa? Porque tu tava meio assim, eu pensava que tava dando de Platão, Aristóteles. Essa passagem assim, né, esse fato de Deus ter ameaçado só a serpente, também provaria, né, a natureza, eu esqueci a palavra, não imutável, porque essa palavra não é muito adequada, mas a natureza que não pode ser alterada, né, quando os anjos decidem por ou adorar a Deus ou desobedecer. Né? Sim, que é a decisão, né, que eles tomam de consciência que não é alterada. Né? Eles decidem pelo pecado, eles vão decidir pelo pecado pelo resto da vida. E aí, pessoal, a gente tem as consequências disso na descendência de Adão e Eva. A primeira consequência disso é a morte. Um assassinato. Um assassinato entre irmãos. Caim e Abel. Né? Eu não vou releia o relato, né, da história de Caim e Abel. E o que é que acontece aqui, né? Caim, com inveja, vai lá e mata Abel. E ele mata, assim como a serpente, por inveja, vai e mata espiritualmente Adão e Eva. Pecado sempre leva à morte. Sempre. Né? Eu me esqueci de dizer uma coisa. A descendência. Né? A descendência da mulher. A descendência da mulher, ela é conhecida aqui como a promessa do Messias, né? Um proto-evangelho. Né? E aqui você pode entender essa descendência, né? No sentido mariológico, cristológico e eclesiológico. Tem um triplo sentido. Que a descendência da mulher, ou seja, a mulher é Nossa Senhora, e ela irá pisar a cabeça da serpente. Pode-se entender que Jesus, que é a descendência da mulher, irá pisar a cabeça da serpente. E que a igreja, e por ser a descendência também da mulher, o povo eleito, irá pisar a cabeça da serpente. Né? E aí entra uma coisa, que a promessa do Messias está intrinsecamente ligada à promessa da Virgem Maria. A Virgem Maria, ela é prometida a nós assim, no mesmo momento em que Jesus é prometido. E ela é peça fundamental e desejada por Deus desde o princípio. A Virgem Maria é a nova Eva. A Virgem Maria é a nossa esperança, porque dela virá o Salvador, a descendência, Jesus, que irá ser vitorioso no embate contra a serpente. A Virgem Maria é o anúncio da nossa salvação. Isso é lindo, maravilhoso. Nossa Senhora, ela está lá e ela é peça fundamental. Ela é peça fundamental. O cristianismo é mariológico. O cristianismo tem Nossa Senhora como essencial. E sempre quando não se tem Nossa Senhora como essencial, já se perdeu um pouco daquilo que é o cristianismo. Já não é tão cristão assim. Porque dois pecaram. Adão e Eva. E dois serão aqueles que irão ter o papel de redenção na humanidade. Maria
e Jesus. Se o homem e a mulher foram aqueles que pecaram, o homem e a mulher serão aqueles que trarão a salvação. A Nossa Senhora trazendo a salvação ao mundo, trazendo Jesus a nós, e Jesus salvando o mundo. Né? E aí, Adão e Eva são exilados. E aí você percebe que esses querubins aí, eles também protegem, né, a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança depois é colocada como o quê? A Virgem Maria. Então, o Éden é a presença de Deus. Né? É estar com Deus. Né? O Éden é o estado de graça, pleno, imaculado. E aí você vê que as três coisas que tinham, as três, né? Porque eu não queria chamar só de coisa, né? Mas esses três pontos que são fundamentais, que possuem essa proteção dos querubins, eles remetem à presença plena de Deus. No Éden, na Arca da Aliança, onde se realmente acreditava que era a presença de Deus ali, né? Da forma como poderia se remeter, e aí Nossa Senhora. E então, pessoal, o homem, ele se torna inimigo para os seus semelhantes, depois disso. Ele se torna inimigo para o seu próprio irmão. Né? E aí entra Caim e Abel. Caim e Abel, né? Abel, ele oferece as primícias do seu rebanho para Deus. Não se fala a mesma coisa de Caim. Pode-se inventar várias coisas. Porque Caim ofereceu frutos estragados para Deus. Porque Caim era assim. Jesus tem seus escolhidos, Deus tem seus escolhidos. Abel era o escolhido por Deus. E esse escolhido era muito amado por Deus. E Caim, ele não amava Deus quanto Abel amava. Não amava. E é muito interessante que a gente sabe que tem toda essa questão do primogênito e tudo mais, né? Mas Abel, que era o escolhido de Deus, né? Ele era o mais novo, né? E Caim era o irmão mais velho. E aqui você percebe que em toda a Escritura, Deus sempre tem a preferência pelos irmãos mais novos. Exatamente. Né? José, Davi, exatamente. Né? Outro também que a gente poderia dizer Esaú, né? E Jacó, né? Ismael e Isaac. É isso. É isso, pessoal. Vamos ver o que Santo Agostinho ensina sobre isso, para vocês dizerem que eu não estou sendo malvado. Santo Agostinho vê o significado mais profundo no fato de Caim ter nascido antes de Abel. Eu dividi a humanidade, escreve ele, em dois grandes grupos. Aqueles que vivem segundo o homem, e o outro, a dos que vivem segundo Deus. Misticamente, damos a esses dois grupos os nomes de cidades, ou seja, sociedades de homens. O primeiro filho dos dois primeiros pais da raça humana foi Caim, que pertence à cidade dos homens, e o segundo Abel, que faz parte da cidade de Deus. Em cada homem, verificamos a veracidade dessas palavras do apóstolo. O espiritual não é o primeiro,
mas o natural, depois o espiritual. Donde se segue que cada um, descendendo de uma linhagem danificada, é necessariamente primeiro mal e carnal, e depois será espiritual, se renascendo em Cristo, progride na virtude. Pronto, tá aqui o que eu falei. Tá bom. Aí que eu falei, ó. Primeiro você nasce pecado original lascado, depois que você tem o batismo, você fica novo. Entendeu? É isso. Cidade de Deus, cidade dos homens. Descendência da mulher, descendência da serpente. Com todo respeito, mas sempre quando há o pecado, é a descendência da serpente. Né? Então, eu espero que eu não seja mal compreendido diante do que eu estou falando, mas é o que eu acredito, né? E eu acredito que a Bíblia deixa bem claro, quando o São Paulo diz isso daqui, ele está falando não é para ninguém não, ele está falando para os judeus. Primeiro, o espiritual não é o primeiro, mas o natural, depois, espiritual. São Paulo várias vezes vai dizer da lei, né? Vai falar da lei. E aqui eu não estou falando de etnia judaica. Estou falando da religião judaica. Certo? E aí, pessoal, eu quero terminar com isso. Imaginem vocês, Adão e Eva, verem o filho morto por causa do seu pecado. Consegue imaginar? Ver que o seu filho matou o outro por consequência do seu pecado. Meu filho, se isso não é motivo de contrição perfeita, eu não sei o que é. Não sei. Porque se naquela parte lá eles não demonstraram estar arrependidos, agora, meu filho, se não se arrependeu, não tem como não. Meditem na casa de vocês. Como foi a reação deles ao ver o corpo de Abel? O piedoso Abel, o amável Abel, o virtuoso Abel. Né? Imagina eles veem toda a desgraça depois do... Exatamente. Aí depois vem Caim, né? Aí Caim, Deus vai lá e é misericordioso com Caim. Só, ninguém vai te matar. Ninguém vai te matar. Caim pediu perdão? Não. Mas Deus foi misericordioso do mesmo jeito. Quem te matar vai ser amaldiçoado. Aí, a sua marca, né? Por quê? Porque os irmãos vão querer vingar os irmãos, né? É lógico. Claro que os irmãos iam querer matar Caim. E aí, meus amigos, Caim, terminando aqui essa meditação, né? Caim é o protótipo do homem perverso e homicida. Abel, o do justo que sofre morte violenta sem culpa. Assim, Abel tem sido considerado como uma figura de Jesus Cristo, cujo sangue derramado na cruz desafia os homens com ainda mais força do que o sangue de Abel, que clama por justiça. Vocês imaginam, se o sangue de Abel clamava justiça, imagina o sangue de Jesus. Não é? E mesmo assim, Deus aplaca sua ira, né, para nos salvar. O sangue de Jesus era a justiça. Exatamente. Aí, meu filho, imagina ele derramar o sangue a justiça no chão. Outro ponto que eu poderia falar aqui é que depois que a descendência de Caim se desenvolveu, ela era considerada irresponsável, ela era considerada pelo desenvolvimento tecnológico, era responsável pelo desenvolvimento tecnológico na Bíblia. E aí você entra para a realidade, para uma coisa que eu nunca parei para pensar. Olhe as consequências da tecnologia quando ela não tem Deus no centro. Olhe qual foi o império que a descendência de Caim construiu.
império da vingança, da perversão e da maldade. O que torna o progresso tecnológico tecnologia? Na Bíblia, se responsabiliza a descendência de Caim pelo desenvolvimento tecnológico e a descendência de Seth, que é o novo filho, né, eleito de Adão e Eva, pelo desenvolvimento da agricultura. Aí você entende isso daí, meu filho? Entendeu o peso? Deus não está condenando a tecnologia. Mas o que é que acontece quando a tecnologia é utilizada em um reino sem Deus? O quê? 2 comentários? Não, é para você mesmo. Primeiro é que eu lembro agora que o Gustavo me disse, é um livro do Christian Dawes, ele vai falar da teoria da legislação de Marx. Marx diz que a gente recebe os burgueses, que eram os oprimidos das pessoas, né? Classados e empresários, burgueses e trabalhadores operários. Só que para a gente pensar, a história é sempre uma posição entre o campo e a cidade. Porque é sempre na cidade que se vê a desgraça que vai desgraçar o campo. E é isso que a gente vê aqui nesse relato. E outro comentário é que tem um livro que vai falar sobre. Que vai falar assim que é do George Fisher, né? Que é o argumento assim, não, depois da Idade Média teve um grande progresso tecnológico. Aí ele vai dizer, sim, tem um grande progresso tecnológico. Por quê? Porque antes as pessoas se preocupavam com outras coisas. As pessoas não se preocupavam meramente com a técnica, né? As pessoas se preocupavam com coisas mais elevadas. O estudo delas era voltado para coisas mais elevadas, não meramente com a técnica. Com a modernidade, as pessoas perdem de vista a contemplação, a metafísica dele, e só pensam agora na técnica. Por isso que tem um progresso tecnológico, mas uma grande corrupção moral. Essa descendência de Caim é a descendência que viveu sem Deus. Eles ecoaram a tentação de Adão e Eva, ser como Deus. E aí você pensa, até que ponto o desenvolvimento tecnológico ele serve para glorificar a Deus?